Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar as funções orgânicas oxigenadas, nós vamos ver os álcoois, os enóis e os éteres. Vamos começar pelos álcoois. Álcoois são compostos que apresentam um grupo hidroxila, OH, ligados a um carbono saturado. Essa formação é importante, viu? Ele tem que ser um carbono saturado. O grupo funcional é uma cadeia carbônica ligado a um OH. Um dos critérios usados para classificar os álcoois relaciona-se à quantidade de grupos hidroxilas ligados a essa cadeia. Então nós temos os monoálcoois, que só tem um H, diálcool, e os poliálcoois que vão ter de 3 a mais OHs ligados à cadeia carbônica. Os monoálcoois também podem ser classificados em função do tipo de carbono que contém a hidroxila. A hidroxila pode estar ligado a um carbono primário, secundário, terciário. E só podemos lembrar que os álcoois apresentam no máximo um grupo OH por carbono. Nomenclatura dos álcoois. A nomenclatura dos álcoois é feita da mesma forma que a dos hidrocarbonetos, porém, no lugar da terminação O, que determina que é um hidrocarboneto, a gente vai colocar um OL, que caracteriza a função álcool. Então a mesma coisa, vai ter um prefixo com a quantidade de carbono, o intermediário dependendo do tipo de ligação, porém no final a gente vai colocar um OL. Os álcoois saturados, nós temos o monoálcool, quando o álcool alifático apresenta mais do que 2 átomos de carbono, indicamos a posição do OH, numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima do carbono que contém hidroxila. Então a gente vai fazer da seguinte forma: a nomenclatura a gente vai colocar, por exemplo, o carbono 2, então vai começar carbono 1, 2, 3, 4. Quando tem 4 é but, então vai ser but. Não tem nenhuma ligação dupla nem tripla, vai ser butan 2, porque o OH está no carbono 2. E no final, em vez de colocar o OL, a gente vai colocar o OL. Então vai ser butan 2-OL. O segundo exemplo, com ramificações. Nós temos uma cadeia com 7. A função álcool está aqui no carbono 3, então a gente vai começar a numerar da esquerda para a direita. Então a gente vai ter aqui no carbono 3 um OL, não tem nenhuma insaturação. No carbono 2 tem um metil, no carbono 5 tem metil e no carbono 4 tem um etil. Então os radicais têm que ser numerados em ordem alfabética, então vai ser 4 etil, 2,5 dimetil, heptan, 3 ol. E na cadeia fechada é a mesma coisa. A função álcool está aqui, então isso vai ser o carbono 1, 2, 3. Então vai ser 3 metil, ciclo, butan, 1 ol. Ou 3 metil, ciclo, butano, porque nesse caso a função álcool vai estar sempre no carbono 1. Nomenclatura dos álcoois, agora vamos ver dos poliálcoois. As composições de álcool que são fornecidas pelo menos número possíveis, então a gente vai colocar aqui, carbono 1, 2, 3, 4, vai ser a menor numeração possível, da esquerda para a direita. Então vai ser butan, porque tem 4 carbonos, 1, 3, 1,3 diol. Agora vamos ver os álcoois insaturados. Para os álcoois insaturados, a gente vai seguir essa regrinha. Primeira, quem tem mais prioridade? Grupo funcional, depois a insaturação, depois a ramificação. Então vai ser da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4. Então a gente vai ter 3 metil, but, 3 en, que a ligação dupla está no carbono 3, 1 ol. Solubilidade e ponto de ebulição dos álcoois. Os álcoois até 3 carbonos têm solubilidade infinita. Porém, conforme essa cadeia carbônica vai aumentando, a solubilidade vai diminuindo, porém o ponto de ebulição vai aumentando. A gente tem aqui o etanol. O etanol, a solubilidade dele é infinita e o ponto de ebulição dele é 78. Se eu aumentar a cadeia carbônica, colocar um prop, um but, a solubilidade vai diminuindo e o ponto de ebulição vai aumentando. Então, quanto maior é a cadeia carbônica do álcool, menor vai ser a solubilidade e maior vai ser o ponto de ebulição. Agora outro grupo, os enóis. Enóis são álcoois
que apresentam um ou mais radicais hidroxilas ligados a átomos de carbono insaturados. Então a diferença é essa, que ele vai ter o OH ligado a um carbono insaturados. Não são estáveis, desculpa, e se convertem no seu tautômero um composto carbonilado, que dependendo da posição da dupla pode ser um acetona ou um aldeído. Então nós temos aqui o but2-enol. Esse but2-enol ele pode se transformar em butan-2-ona, ou seja, essa dupla ligação vai vir aqui para baixo e ele vai deixar de ser um enol e vai virar uma acetona. Aqui, o propenol. Essa ligação dupla vai vir para cá e ele vai virar um propanal. Fenóis. Fenóis são compostos que apresentam um ou mais radicais hidroxilas ligados diretamente a um átomo do carbono do anel aromático. O fenol foi o primeiro composto a ser usado como antisséptico em medicina no século XIX, ajudando a diminuir mortes por infecções hospitalares. A nomenclatura oficial dos fenóis segue a seguinte regra: vai ter o prefixo mais hidróxido mais hidróxido mais benzeno. Então, nesse primeiro nós temos o monohidroxibenzeno ou hidroxibenzeno. No segundo tem 2, no carbono 1, 2 e no carbono 3. Então vai ser 1,3 de hidroxibenzeno. A função principal H recebe a numeração 1 e os demais os menores números possíveis. Se existir dois substituintes no anel benzênico, usa-se, pode ser usado as palavras orto, meta e para descrever as posições relativas a esse fenol. Então vamos lá. Então a gente tem aqui a função álcool no carbono 1 e um radical no carbono 2. A gente pode colocar 1 hidroxi 2 metilbenzeno. Aqui está no carbono 3, vai ser 1 hidroxi 3 metilbenzeno, e aqui está no 4, 1 hidroxi 4 metilbenzeno. Ou a gente pode colocar 2 metilfenol, 3 metilfenol e 4 metilfenol. Ou pode colocar ortometilfenol, metametilfenol e parametilfenol. Os éteres. Éteres são compostos caracterizados pela presença de um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Seu grupo funcional pode ser representado da seguinte maneira: o grupo funcional é um oxigênio ligado a dois radicais, ou seja, pode ser ligado a duas cadeias carbônicas distintas, onde o R representa o radical substituinte. Há duas maneiras de dar nome ao éter. Primeira maneira, você vai colocar o prefixo que indica o número de carbono da cadeia menor, mais oxi, mais o número de carbono da cadeia maior. E a segunda maneira, que você vai colocar o nome do radical, mais o nome do outro radical e éter. Os radicais devem estar em ordem alfabética. Por exemplo, aqui a primeira maneira: metoxetano, vai ser o metoxetano. Aqui vai ser etoxetano, etoxietano. E da segunda maneira vai ser etil, metiléter e dietiléter. A nomenclatura usual é aquela em que as regras para estabelecer o nome do éter são dadas de acordo com o seguinte esquema. Isso aqui é a maneira usual, que é a maneira antiga que se utilizava para colocar o nome do éter. Então vai ser éter mais o nome do radical menor, mais o nome do radical maior, mais ico. Por exemplo, éter metílico. Tem o met, a função éter, e o etil, éter metiletílico. Éter dietílico ou éter etílico. Beleza, pessoal? Por enquanto é só. Espero que vocês estejam bem e até a próxima. Tchau, tchau.